Vence o Fluminense por 2-1 contra o Flamengo. Os gols foram de Lúcio Acosta e do Kevin Serna. Já o gol do Flamengo saiu num pênalti infantil do René, onde Jorginho bateu e converteu. Vou contar tudo pra você em ordem e dizer o que foi bom e o que foi horrível. E o que dá pra tirar dessa vitória de bom e de ruim. Então, vem comigo. No primeiro tempo, foi um domínio absoluto do Fluminense. O primeiro tempo foi nosso. O Flu entrou ligado, pressionando, acelerando, criando. As estatísticas do primeiro tempo falam por si só. Foram 7 finalizações e 2 grandes chances criadas. Logo, 2 gols. A gente fez o que tinha que fazer. O gol do Acosta saiu de um lateral longo do René que tocou pro Hércules, que já vira o corpo para sair correndo com a bola. Tocou pro Acosta, que de primeira deu uma chapada colocada e foi um golaço. O primeiro espaço que apareceu, o Acosta resolveu bater. Pura categoria, elegância e presença de área. Já o gol do Kevin Serna saiu no minuto 33. O goleiro deles tentou fazer uma gracinha ali, mas acabou fazendo cagada, deixou a bola cair do pé. Mérito do Serna, que acreditou na jogada, não desistiu e roubou a bola. Enfim, ele só caminhou com ela e empurrou pra dentro da rede. Gol é gol, foda-se se foi mais erro do goleiro do que obra-prima, contabiliza igual. E no primeiro tempo, o Flamengo praticamente não chegou com perigo. A gente foi mais incisivo, manteve intensidade e podia ter matado o jogo tranquilamente se o Canóbio e o Martinelli não tivessem perdido aquelas chances claras. Dava 4-0 suave, mas já tá ótimo ter saído com 2-0 pro intervalo, né? Isso aqui não é uma reclamação. A gente pensou assim, bom, pelo menos eu, tá falando óbvio na minha cabeça. A gente não vai recuar, tira o Everaldo que tá mal na partida, né? Até então ali no primeiro tempo ele era o único mal. Põe o John Kennedy, filho, continua usando o Canóbio, que segue ganhando nas segundas bolas, né? Não inventa. Deixa o Serna lá, mantém o time e põe o John Kennedy, única mudança. A minha vibe era manter a intensidade e buscar o terceiro. Infelizmente, o Zubeldia resolveu ser pequeno no segundo tempo. O segundo tempo foi do Flamengo. Eles enfiaram 73% de posse em boa parte e começaram a finalizar mais. 8 finalizações no segundo tempo contra 1 do Fluminense. Era jogo para recuar desta forma, tinha o segundo tempo inteiro pela frente e quase custou caro. Custou, não vou ficar aqui latindo para todo lado não. Aí chegou as substituições. A primeira foi do Nonato entrando no lugar do Lúcio Acosta. Amado Acosta ter saído, porque pelo que eu entendi ele tava sentindo alguma coisa. Mas porra, tem que entrar com o Nonato, cara. Igual eu falei, não põe Lescano, não põe o Santi Moreno, não põe o Lavega. Por quê? Porque fala que tem que adaptar. Como que um cara que tava lesionado há 2 meses tá apto? Poxa, é muita... Isso, cara, pra não falar outra coisa. Mas enfim, não vou ficar aqui, de novo, foi vitória, então vou evitar me aborrecer, né? Aí depois meteram John Kennedy no lugar do Everaldo. E no final, Ignacio por Kevin Serna e Bernal por Hércules, né? As alterações não mudaram o jogo pra melhor nem pra pior. Basicamente, ficou a mesma coisa e a vibe ainda era. Segura e reze, né? Vamos segurar essa vitória a qualquer custo. O jogo aí, né, teve 2 polêmicas que foram pênalti, né? E a suposta falha do Thiago Silva, que os flamenguistas estão chorando aí. Eu vou dar minha opinião sincera, tá? O René cometeu o erro que praticamente deu um empate, tá? O René é canhoto. Ele tentou afastar com a perna direita. Ele é canhoto e ele tentou afastar com a direita, tá? Obviamente, ele resvalou na bola e a bola acabou sobrando pro atacante do Flamengo. Aí, no que o atacante do Flamengo deu porradão no gol, ele se arremessou, igual um golfinho, um peixe, e a bola bate no braço dele, né? É claro que eu não posso pôr vídeo, né? Então, na imagem aqui é claro que o René levanta o braço pra fazer aquela asa, né? E bate no braço, galera. Braço no futebol não é considerado mão, no caso, né? Não é considerado só na palma da tua mão. Bateu no cotovelo, né? Seu braço tá aberto no caso. Cotovelo, antebraço, parte de cima do braço, parte inferior. É pênalti. Não adianta chorar, tá? Pênalti confirmado. Não tem polêmica aqui. Foi pênalti pra caralho, tá? Que se isso fosse contra a gente estaria reclamando pra caramba. Por exemplo, disso ser com o jogador do Flamengo, disso não dá pênalti. Então, sem clubismo. E sobre os torcedores do Flamengo que tá chorando no Twitter, dizendo que foi falta do Thiago Silva, enfim, tá? Vou dar minha opinião aqui de verdade. Sou tricolor e vou ser justo, tá? No lance entre o Thiago Silva e o Bruno Henrique, houve um erro sim. O atleta do Flamengo nem em campo deveria estar. Porque ele tava respondendo por fonte de resultado, tem print de conversa com o irmão, com prints claros de manipulação de apostas, onde ele toma um cartão amarelo e ainda manda mensagem pro irmão perguntando se o dinheiro caiu. Mas não, né? O STJD absolveu o jogador. Então, assim, não era nem pra ele estar em campo, tá? Pra começo de conversa. Então, já que ele tava, o Thiago Silva, o Bruno Henrique deu um teatro típico e, graças a Deus, o VAR nem caiu na conversa.
ele tentou se jogar ali, porque na hora que o Thiago Silva ia afastar a bola pra fora, o Bruno Henrique se arremessa na frente dele, obviamente pra tentar cavar um pênalti, só que o Thiago Silva, com anos-luz de experiência, na hora de chutar, que ele vê o Bruno Henrique se infiltrando, ele trava a perna, né? Você vê no replay, no lance rápido, ele trava a perna. Ele para a perna no ar, levanta os braços, o juiz estava a 1 metro do lance, viu o Bruno Henrique caindo igual a... Não vou nem falar, não. Bobo, né? Pra não falar outra coisa. Não foi nada lance normal, tá? O replay em câmera lenta, maldito câmera lenta, né? Que tudo parece errado, mas tem que ver o lance em velocidade normal. E não foi porra nenhuma. O juiz estava ali a 1 metro do lance, o VAR viu e reviu em câmera lenta, rápido. Não foi nada. O lance do René é outro nível, tá? Foi falha técnica, caralho, posição da mão. Então, enfim, o VAR funcionou nesse lance, tá? Pra ambos os lados. Foi pênalti do René e do Thiago Silva não foi porra nenhuma, não adianta chorar. Vocês que estão aqui, né? Vocês conhecem a dinâmica do canal, mesmo ganhando ou perdendo, eu sempre pontuo os melhores da partida, os piores, né? Então, enfim, eu sei que foi vitória, não vou ficar aqui reclamando pra caralho, senão o canal vira só reclamação, né? Eu também não sou fã disso, mas agora aqui eu vou falar das substituições, né? Que, por exemplo, a da Costa pelo Nonato. Foi a primeira pá de cal na dinâmica, assim, ofensiva. Porque o Acosta tava bem, participando, e a gente trocou criação, né? Esperando que ia entrar. Tudo bem, o Ganso acabou de voltar, mas você tava no banco, filha, porque tá apto, não existe isso. Ficar tomando vaga. Apesar de que no Fluminense é normal, né? O cara tá no banco pra não jogar ou sendo um inútil. Mas não é o caso do Ganso, que a gente sabe. Mas, pô, cara, ele tira um de criação pra pôr um volante. E outro ponto, um volante que é o Nonato, cara. Menos transição, menos passe. O Nonato teve menos passe que o goleiro na partida, gente. Isso não é normal, cara. E Marcos, entre Nonato ou Thiago Santos, nenhum dos dois. Mas já que eram os dois que estavam no banco, Nonato, né? Infelizmente. Então ele colocou menos alguém, né? Basicamente, porque teve menos transição e menos uma pessoa pra tentar uma transição rápida, não é? Meteram o JK também, quando o time já tava fechado, né? Com 3 volantes. E assim, John Kennedy, ele precisa de jogo mais livre, como teve o Everaldo o primeiro tempo inteiro. Se o John Kennedy entrar num time que só defende, com Bernal, Nonato, 3 zagueiros no final do jogo inteiro, não ia arrumar nada, né? Então, infelizmente, já era tarde. Agora o Everaldo estava desde o primeiro tempo, como sempre, não acrescentou em nada e continua sem entregar. E aí, ó, pegou a vaga titular, tá? Pra você aí da sua casa. Nossa senhora, não ficar xingando ele pela TV. Mas o bom dele já entrar no primeiro tempo é que uma hora ele sai, né? Isso aí a gente já tá assegurado. E ter o Everaldo no primeiro tempo e o Fluminense não faz 2 gols no primeiro tempo, porque isso não é comum, né? A gente perde muito tempo de jogo, que pode custar caro 1 hora. O Hércules também, né? Cara, que partida do Hércules, mano. O cara deu assistência, correu, lutou, fez o que tinha que fazer e merece uma menção honrosa, tá? Kevin Serna também é outro destaque. Correu até não poder fazer mais e fez o gol. O Canóbio, cara, o Canóbio foi monstro, pulmão absurdo, cara. E tem se dado o jogo todo, cara. Eu sei que a gente critica muito o Canóbio, né, porque ele não faz gol, mas, mano, não tem como, cara. Esse cara contribui muito no campo. Ele é aquele famoso jogador invisível que a gente fala, né, porque como não faz gol, a gente acaba achando que é ruim, mas não, cara. Você pode ver que quando o Canóbio sai, a gente sofre muito pelo lado dele. Quando entra um Keno, por exemplo, que é mais ofensivo, mas o Keno não tem idade pra ficar indo e voltando, né? Cara, no final de jogo, mano, Canóbio correndo pra cacete. Então, mano, parabéns, viu? Ele quase fez um gol, finalizou bastante, inclusive, né? E em lances duros mostrou presença, como sempre. E agora, pessoal, a gente vai pra avaliação individual, tá? Mano, o Canóbio, tá os números aí na tela, que eu não vou ficar repetindo o número, né? Senão fica aquele negócio cansativo. Só vou apontar aqui os principais, né? Igual eu falei, ele teve 51 ações com a bola, 11 de 19 duelos terrestres ganhos, 4 desarmes, 6 recuperação. Cara, monstro físico, entendeu? Talvez se a gente tivesse com o Diniz ainda no ano de 2023, o Canóbio com certeza viraria volante ou lateral direito na mão do Diniz, né? Lógico, o Diniz de 23, não de hoje em dia aí, que tá fudendo o Vasco e que termine de fuder e que seja eliminado pra gente na semi, tá? Mas, cara, monstro físico, fez o trabalho sujo o jogo inteiro, corre, pressiona, recupera a bola e ainda participa no jogo ofensivo. Um dos melhores do time hoje, rendimento de guerreiro, tá? Kevin Serna também teve 2 de 3 chutes no alvo, 4 recuperações, 2 cortes e 1 gol. Gol e presença, não foi só sorte, tá? Porque se ele não desacredita, por exemplo, tá desacreditado ali, nem vai tentar, o goleiro do Flamengo teria saído suave. Não, ele foi até o final correndo e conseguiu o gol. Então participou do jogo, apareceu onde precisava e foi eficiente, ponto. Importante pra mostrar, né, que ele tem entrega e mereceu o destaque pelo gol e pela intensidade. Martinelli também, cara, mais um dos jogadores invisíveis, tá? Jogou pra caramba, teve 7 recuperações, uma grande chance criada, um passe decisivo, tá? Ele voltou bem aí, ajudou muito na ligação do meio com o ataque. Pressão alta e presença no terço final.
voltou no momento certo e deu a opção de criação. Hércules também, cara, partidaça do Hércules, cara. 2 desarmes, 3 recuperações, 2 passes decisivos e 1 assistência. Fora os outros números aí que estão na tela. Então, cara, 2 passes decisivos e 1 assistência que mostrou que além do trabalho defensivo, ele contribui muito na criação. Então, foi peça-chave e merece elogio gigante, tá? Decisivo no apoio e na transição. O que falar do craque da partida, né? Lúcio Acosta teve 1 finalização no alvo, 3 recuperações de bola, 1 gol, 1 passe decisivo. Eu peguei as principais estatísticas aqui, tá? Mas teve mais coisas também, mas vou deixar só essas mesmo. E, cara, protagonista. Entrou na parte criativa. Sempre que entrou, tem jogado bem. Igual eu falei, é que a gente tá tão carente no ataque que quando o cara não faz gol, a gente surta, né? Eu me incluo nisso, mas é um dos também que, mesmo se não tivesse feito gol, jogou pra caramba mais uma vez. Então, enfim, ele é a nossa parte criativa. Hoje entregou gol. Passe decisivo de lei, ele sempre tem entregado. E quando precisa assumir, assume. Saiu exausto, né? Porque puxou o time até a mudança tática da partida. E fez o café com leite ali. Café com leite não, né? Fez mais do que isso, na verdade. Então, grande partida aí do Acosta, tá? Que foi o nosso guerreiro da rodada aí, por votação popular lá no Twitter do Fluminense. Que no jogo contra o Cruzeiro, ele deu uma finalização idêntica, só que parou no Cássio. Dessa vez ficou feio pro Rossi na foto. Fábio também teve 26 ações com a bola, tá? Mais do que o Nonato, vou pontuar isso de novo, cara. Um goleiro teve mais passes que o nosso volante, né? Então, enfim. Teve 3 defesas dentro da área e entre elas uma defesaça, tá? Antes do pênalti. Que o Juninho lá do Flamengo cabeceou, o Fábio fez uma puta defesa, mas o René tinha que cagar tudo, né? Então a defesa acabou saindo em vão ali, mas foi uma defesaça. Uma vez, seguro e gigante, tá? Fez defesas importantes, segurou o resultado quando a defesa tremeu. Jogou muito e foi peça fundamental para manter a vitória e por muito pouquinho não defendeu o pênalti do Jorginho, né? Só que não tem como, galera. O Jorginho é jogador de categoria Europa, né? Europeia. Estava no Arsenal e antes do Arsenal foi campeão de tudo pelo Chelsea, ficando em 3º, tá? De melhor do mundo, do ano vitorioso do Chelsea. Então, e uma das principais categorias do Jorginho é pênalti, meu irmão. Cara, o cara fez gol de pênalti em final de Euro, né? Eurocopa lá com a Itália. Então, assim, gol mais que normal, tá? E o Fábio quase defendeu a bola desse cracaço que é o Jorginho. Fica aqui, né, meu elogio aí pro jogador do adversário, que eu sou muito fã, inclusive. Passando aqui rapidamente, tá? Que eu não quero ficar muito chutando cachorro morto em jogo que a gente ganhou, tá? Mas só as críticas de sempre, que foi o Everaldo, tá? Que ficou 72 minutos em campo e teve 1 chute. Nenhum no gol, tá? Sabe aquele jogo, sabe o primeiro tempo que o Fluminense teve 7 finalizações, jogando pra caralho? Nenhuma foi no gol e nenhum dos chutes que foi a gol foi do Everaldo. Então assim, cara, sem contribuição ofensiva relevante, jogou muito tempo, demorou muito pra sair na minha opinião, finalizou que nem criou perigo e, bom, melhor poupar a crítica, como eu falei, por ter sido vitória, mas tá óbvio que pouco acrescentou. Tomou amarelo e pênalti cometido, tá? Um erro individual, tá? Que custou um gol pro Flamengo. Foi um afastamento mal feito, bola no braço e pênalti legítimo. Ele tem mérito em outros momentos do Brasileiro, porque igual eu te falei, galera, o René, em pontos corridos, ele é útil, tá? Eu não acho ele uma grande merda, eu acho ele um bom reserva. Mas ano que vem a gente tem que ir pro mercado buscar um lateral titular e deixar o René quietinho ali no banco. Vocês conhecem o René, eu conheço o René. René em jogo decisivo, caralho, jogo grande, irmão. Vale alguma coisa. Vale tirar o título do adversário grande do Flu, vale briga por liberta, vale uma taça, vale uma classificação. O René faz isso e sempre fez. Ele eliminou a gente contra o Lanús, né, que foi ele que perdeu a bola no meio campo. Que saiu o gol do Lanús, que ficou aquele 1-1 amargo que a gente foi eliminado. Foi ele pelo Internacional, tá? Que perdeu a bola pro John Arias, eliminou o Fluminense e tava com a bola do JK em cima da linha e não tirou. Graças a Deus ele estava do lado de lá. Mas agora ele tá tentando a gente pagar nossos pecados aí, pelo visto. Assim, como eu falei, tá? Acho o René bom jogador pra ponto corrido, fazer o café com leite ali, mas pra ser titular, galera, é isso aí. Falha clara, mais uma vez, e poderia ter custado caro. E por último, né, o zagueiro Freitas, o zagueiro Canhoto, Argentini, a puta que pariu, enfim, cara, 7 perdas de posse e apenas 2 recuperações em 90 minutos, pessoal, né? Então assim, ele voltou a errar passe, a perder bola em momentos que poderiam ser perigosos, não foi decisivo defensivamente, tá? Como, por exemplo, foi o Thiago, que jogou muito, e, bom, tudo bem, né? Tô comparando o Freitas com o Thiago Silva, mas eu acho que o Thiago Silva ainda precisa de um parceiro ali pra ficar do lado dele. Mas bom, né? Falta 4 jogos pra acabar o ano. E desses 4 aí, vai ter mais 2 que é contra o Vasco na semifinal. Não adianta ficar reclamando agora pedindo mudança, mas vai ficar aqui a crítica porque ela tem que ficar, né? Então, enfim. Poderia ter ajudado mais na recomposição o Freitas, na minha opinião.
E bom, o que essa vitória significa? Cara, o Fluminense, contra time do G7, sob o comando do Zubeldia, possui 3 vitórias, tá? 1 empate e 1 derrota. Então, assim, a gente tinha apenas 1 ponto diante dos times do G7 antes da chegada do Zubeldia. Agora a gente ainda enfrenta Palmeiras fora e Bahia dentro de casa. E essa vitória, tá? Recoloca o Fluminense firme na briga pela Libertadores. A gente pegou ali a vaga do G6. Temos um jogo a mais? Temos, né? Agora é secar o Bahia aí, pra não passar a gente. Esse ponto contra o Flamengo, que é líder do campeonato, vale ouro. E ainda por cima a gente atrapalhou o Flamengo aí na briga mais uma vez. Se o Flu ganhar moral com o jogo a mais e essa confiança, aparece no G6 com... Opa! Fala galera, vocês podem ver aí que a edição não ficou com tanta qualidade igual vocês costumam ver, né? Ela tá mais simples. Aqui sim, pessoal, não tô em casa, tá? Tô usando o notebook aí da minha namorada, tô sem equipamento, tô sem mic, tô com um mouse aqui improvisado, um mousepad todo fodido. Aí, enfim, se vocês repararam que o áudio ficou diferente, ou então a edição tá mais simples, foi proposital, tá? Eu tô cheio de arquivo aqui que não é nem do canal original, né? Que tem pasta de arquivo minha, que eu deixo os jogadores separadinho, transição, né? Então, assim, eu fiz uma edição simples mesmo, só tô passando aqui pra pontuar pra vocês não acharem estranho, né? Tipo assim, caralho, decaiu, né? Não, é porque eu não tô em casa mesmo. E se fosse pra mim fazer uma edição com qualidade, eu não ia conseguir entregar a tempo. Então eu quero enviar o vídeo hoje, né? Ainda que é 4h39, eu quero enviar o vídeo hoje ainda. Então vai ser edição mais simples mesmo, tá? O áudio também, eu sei que não ficou tão legal, você vê que corta, na parte que eu falei do René, não saiu o nome do René. Eu sei tudo isso, tá? Estou passando aqui pra pontuar, tá bom? E voltem pro vídeo aí, tamo junto. Opa! Agora tem que ir pra cima do próximo jogo com atenção e não recuar mais quando estiver ganhando um jogo grande como hoje, porque poderia ter dado merda. Então é isso, pessoal. Deixem nos comentários que nota vocês dão pro Zubeldia, pro René, pra Costa. Acho que eu tô pegando pesado, acho que eu tô exagerando nos elogios pra alguém. Então, deixem nos comentários como você teria mexido no segundo tempo. Eu quero ver a resposta de vocês, tá? E bom, vamos comemorar essa vitória, porque no fim, 3 pontos contra o líder valem demais, tá bom? Valeu, meus amigos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.